Não demorei muito para voltar, tô aqui nesse visu meio Xuxa, já me falaram isso aqui em casa, mas deixa, qualquer semelhança é mera coincidência, não tô tentando imitar ninguém. A questão é, gente, vamos falar agora sobre a nossa querida, linda, maravilhosa bandeira nacional. Sim, a bandeira nacional, uma história de mistérios e mentiras voltadas contra você, meu querido, que estudou na escola a vida inteira que o verde era das matas, que o amarelo era o ouro e que o azul das nossas águas. Bom, vamos desmistificar. Esse canal existe para isso. Não, mas a gente também desmistifica. O que acontece? As famílias reais, geralmente, elas tinham a tradição das cores. Por exemplo, na França, o azul, o branco, o vermelho, e por aí vai. Na Inglaterra, o branco, o vermelho. E a coroa portuguesa não era diferente. Era o verde. Um verde lindo, um verde cor de mata. Entendeu? Ainda não? Coleguinha, nossa bandeira é uma mentira. Não tem nada de verde das matas e amarelo do ouro. O que acontece? A nossa bandeira ela tem duas versões. A primeira versão delas é a versão imperial, a única, a exclusiva, a verdadeira, que eu vou colocar bem aqui para vocês darem uma olhadinha. Essa bandeira linda, maravilhosa, ela representa o quê? Bom, quando Dom Pedro I se casou com a Leopoldina, lembra? No vídeo anterior eu contei a historinha dela. Genial, você tem que assistir. Se você ainda não assistiu, tá perdendo tempo. O que acontece? No casamento dos dois, unem-se as casas. O que é casa, gente? Geralmente quando você vem de uma família, por exemplo, qual que é seu sobrenome? Quantas pessoas tem na sua família? Essa é a casa, no meu caso, por exemplo, dos Araújo, que é uma casa enorme por falar nisso, viu, gente? Tenho parente pra dedéu. Então, o que acontece? A casa dos Bragança se uniu à casa dos Habsburg. Ai, adoro falar isso, não, vou até falar de novo. Habsburg, que era a casa da família Leopoldina se unindo com a casa da família de Dom Pedro I. Em homenagem a essa união e em homenagem às intenções de Portugal de transformar esta colônia linda num país, num império, só que por enquanto estava tudo quietinho. O que aconteceu? Eles decidiram criar essa bandeira em homenagem à união dos dois. O verde é da casa dos Bragança, sim, da família real portuguesa. Então, o verde da bandeira significa a família Bragança. Essa bandeira é mais monárquica que nunca, viu, gente? E o amarelo era a cor da família Habsburg. Então, era o verde da família Bragança com o amarelo da família Habsburg e juntaram em homenagem ao casamento de Leopoldina, que era a princesa da Áustria, com Dom Pedro I, que era o príncipe de Portugal. Ai, de repente tudo fez sentido? Sim. No lugar dessa bola azul enorme, cheia de estrelinhas, que também tem aí algumas teorias voltadas para essas estrelas, que já eu conto para vocês. Inclusive a gente chega na nossa querida bandeira do estado de Goiás. É o quê? É a questão do brasão da família Bragança se unir a alguns elos do brasão da família Habsburg. Então, o que acontece? Eles pegaram o verde dos Braganças, que predomina na bandeira, com o amarelo dos Habsburg, que fizeram parte de um determinado momento, né, da história do Brasil, e colocaram o brasão da família Bragança. Gente, pronto, tá feita a bandeira do Império Brasileiro. A nossa bandeira, quando a República chegou, quando os militares deram um golpe republicano, é outro videozinho que eu quero fazer para vocês em breve. O que acontece? Eles assumem o papel de que tudo que está relacionado ao Império, a Dom Pedro I, a Dom Pedro II, a Leopoldina, a Princesa Isabel, qualquer personalidade do Império importante e que tenha um amor, uma paixão do povo, a gente vai dar um jeito de transformar isso em outra paixão. É aí que vem o nosso nacionalismo pela independência, né? Pela república. Ah, não, porque nós somos uma república, a gente tem que esquecer a monarquia. O
que eles fizeram? Modificaram a bandeira. Deixaram o verde dos Bragança, o amarelo dos Habsburg, talvez até por ter achado que combinou, que ficou legal. E também a gente tem que lembrar de uma coisa, pessoal. A República, ela não foi apoiada pelo povo, tá? Não foi. Se você der uma estudadinha mais aprofundada nessa história, você vai perceber que nós tivemos inúmeras revoltas monárquicas contra a República. Brasileiros que queriam que a monarquia prevalecesse, permanecesse na verdade, e lutaram contra a República. E a República retribuiu com armas, com guerras. Um exemplo disso é a história de Canudos, viu, gente? Antônio Conselheiro, ele era monarquista, tá? Então, o que acontece? Modificaram a nossa bandeira, criaram um hino da República, modificaram o nosso nome a partir de agora, não Brasil, né? O nome Brasil, Império. A partir de agora, nós éramos os Estados Unidos do Brasil. Esse te lembrou alguma coisa? Vou deixar você pensando. Pensou, meu querido? Te lembrou alguma coisa? Estados Unidos da América. Opa! Do Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos uma verdadeira paixão pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Aquela revolta, as pessoas, conquistando a independência, nunca se submeteu a ser uma colônia, era extremamente próspero. Meu Deus, aquele lugar era um exemplo. Então, os nossos republicanos tiveram a brilhante ideia de pegar as províncias e uni-las em estados do Brasil, tá? Unidos, né? Estados Unidos do Brasil. Dessa forma, pessoal, a nossa bandeira foi modificada. Retiraram o brasão da família Bragança, com algumas nuances dos Habsburg, e colocaram essa bolona azul. Provavelmente não pensaram em nada além disso, não. Só acharam bonito mesmo o azul, porque nessa época, gente, o azul era a cor, digamos assim, que prevalecia nos uniformes dos militares. Essa informação também é importante. Então, o que eles fizeram? Pegaram o verde dos Braganças, mantiveram. Pegaram o amarelo dos Habsburg, mantiveram. No lugar do brasão, colocaram essa bola azul, provavelmente, não dou certeza, mas provavelmente em homenagem à cor do uniforme dos republicanos, e colocaram as estrelinhas simbolizando o que antes eram províncias, agora Estados Unidos do Brasil. Dessa forma, pessoal, a gente chega na frase, né? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Gente, essa frase tem dono, e esse dono tem uma ideologia muito forte, tá? Mas isso é uma história para um outro vídeo, porque eu já tô com 8 minutos de vídeo, eu tava tentando que fosse pelo menos 6, tá bom? Mas vou adiantar só uma coisa rapidinho. É uma ideia positivista, tá? Quem estudou positivismo sabe, quem não estudou cria vergonha na cara e vai estudar. E o positivismo, ele tem essa ideia de que, mesmo que seja necessário, a gente vai ali, dá uma represada, faz uma guerrinha básica, para depois construir de novo e a gente começar do zero e vir o progresso. Era mais ou menos assim. Porém, tinha umas palavrinhas antes. Se eu não me engano, é amor por princípio, ordem por alguma coisa e progresso como fim. A ideia é mais ou menos essa. Mas essa historinha eu pretendo contar em outro vídeo para vocês, tá bom? Beijo, fiquem bem! Lembrança, o hino da independência, quem compôs foi Dom Pedro I, tá? Beijo!